Olá, meus amigos e amigas. Estamos aqui iniciando mais um MCast, o nosso podcast, onde falamos sobre justiça, direito, sobre inclusão. E hoje eu estou aqui também com uma nova querida amiga, né? Mais uma querida amiga, uma nova participante do MCast, que é a Eliana Miada, presidente de uma das mais importantes instituições ligadas ao esporte paralímpico, esporte inclusivo, que é a ADD. Eliana, seja bem-vinda, uma alegria falar com você hoje. Prazer é meu, boa tarde, doutor Marcos. Obrigada aqui pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. E é uma honra receber ele falando de uma matéria tão importante que é o esporte, a utilização do esporte como instrumento de inclusão, né? Principalmente para a pessoa com deficiência, e de uma instituição tão destacada, com um trabalho há tanto tempo, tão importante quanto a ADD. Queria que você começasse contando um pouquinho da ADD, como é que a ADD começou, para depois a gente desenvolver do trabalho atual da ADD. Tá certo. Bom, a ADD é uma organização da sociedade civil fundada há 26 anos atrás, né? E a gente tem aí como missão a inclusão de pessoas com deficiência por meio do esporte. A história da ADD, há 26 anos, ela começa pelo professor Steven Dubner, né? Apesar do nome, ele é brasileiro, é que os pais dele são americanos, né? Enfim. E o Steven atuou muitos anos com o esporte, na história do esporte esporte paralímpico, tanto começando no Brasil como em outros países também que ele atuou bastante. Ele também o Steven trouxe a modalidade de goalball para o Brasil, foi ele que introduziu o goalball, né, que é um esporte para deficientes visuais. E aí, isso há 26 anos eu conheci o Steven através de um amigo em comum, né, onde ele estava com uma seguinte questão. Ele estava bastante frustrado de como era o processo de inclusão das pessoas com deficiência aqui no Brasil, e por sendo que quando ele trabalhava nos outros países era muito adiantado, né, então nos Estados Unidos, outros países, enfim, as pessoas tinham muito material, equipamentos, e aqui a infraestrutura era bem precária mesmo, há 26 anos atrás era bem ruim. E ele estava e as pessoas ficavam no farol, vendendo bala, pedindo, né? E quando eu encontrei ele estava em busca de um clube de esportes que ele pudesse desenvolver algumas ideias e conceitos que ele aprendeu fora do país, né? Trazendo esses conceitos de inclusão via o esporte. E ele ficou meio um pouco frustrado porque ele não encontrava. Então, um dos maiores clubes que tinha na época, ainda existe, não acreditava nas ideias dele, né? Porque ele queria profissionalizar o esporte adaptado no Brasil. Naquela época, nem o Comitê Paralímpico existia ainda. E ele ficou meio frustrado, e foi nesse momento que eu encontro, através de um amigo, né? A minha área, por formação, eu sou administradora de empresas, mas na época eu não entendia realmente nada sobre terceiro setor, né, pessoas com deficiência, nem esporte. Mas foi aí que eu incentivei ele. Falei assim, olha, Steven, se você não acha, né, algo que você queira implementar, suas ideias, enfim, ideal você então criar uma instituição, né. Aí ele falou assim, eu como professor de educação física, eu tenho todas as ideias, os conceitos e tudo, mas para você ter uma instituição que realmente dê certo, precisa ter uma estrutura administrativa, jurídica, contábil, que caminhe junto, porque senão não dá certo, e realmente não dá. E não era a área dele. Eu falei, bom, essa é a minha área, é o que eu gosto de fazer, né? Mas, embora eu não entendo nada sobre pessoas com deficiência, e nem esporte, nem organização, e a gente foi que eu falei assim, então vamos junto. Falei assim, eu ajudo você a criar essa instituição, né? Criar essas áreas, esses departamentos, e depois eu continuava trabalhando em outro lugar, e a gente faz isso paralelamente. E a minha ideia, então, era ficar no primeiro 24 meses ali com ele, né, tipo, estruturando, a gente fez isso, eu fiz isso, e depois era para eu seguir o caminho que eu tinha numa outra área, né, mas não consegui. Deu tanto certo. Deu tanto certo que tô aí, há 26 anos e tô aqui ainda. E como é que começou a ADD? Ela começa dessa forma, de forma muito primária e tal. Os primeiros atletas, para-atletas, o primeiro esporte começou, o primeiro clube, o primeiro
a primeira estrutura física, onde começa a desenvolver os primeiros trabalhos? Como é que foi? Então, foi assim, ó, os primeiros atletas que vieram foram, o Steven foi buscando mesmo, tinha gente que vinha do Farol, alguns atletas que foram chegando, sabendo da história, né, a gente treinava naquela época na parte de enquadra, ali no Centro Olímpico, né, aqui em São Paulo, no Centro Olímpico, e ele começou a dar uns treinos, mas assim, sem nenhuma estrutura, os atletas tinham as cadeiras social, que é a cadeira de rua. Os atletas também estavam começando. Eram pessoas que tinham vontade de fazer esporte, mas não tinha nenhum profissionalismo, não tinha nenhuma estrutura pessoal, não tinha treinador, não tinha nada. Eram pessoas que o sujeito estava lá no Farol, né? Muitos deles quer fazer esporte, vamos fazer esporte. Muitos deles nem sabia que existia esporte para pessoas com deficiência. Muitos deles nem sabiam, né, que existia. E não sabiam de nada. Como o time falava, muitos deles iam por conta depois de falar, tem um lanche no final, sabe, do jogo. Sim, foi nesse sentido. Eles não tinham profissionalismo nenhum, não sabiam, né? E aí ele começou, tipo, do jeito Quais que deu. Quais foram os primeiros esportes que ele começou? O primeiro foi basquete em cadeira de rodas. O basquete em cadeira de rodas. Que, aliás, é maravilhoso. A gente vai falar depois sobre basquete. Eu sou apaixonado pelo basquete cadeira de rodas. O basquete, sem dúvida. Depois a gente detalha mais, mas o basquete cadeira de rodas é uma das principais modalidades. Começou com o basquete. Foi a primeira modalidade, foi basquete. Como conseguir as cadeiras? Porque as cadeiras são caras no começo. Como é que foi conseguir você sabe, doutor, era cadeira normal? Assim, não. A cadeira de rodas para a prática de basquete, ela é uma cadeira, primeiro que ela é feita sob medida. Para cada atleta existe umas medidas e o atleta confecciona para aquele atleta. Então aí já tem a primeira dificuldade, porque um atleta não pode, se ele sai, não dá para passar a cadeira dele para um outro, né? Só existia um fabricante no Brasil naquela época, então hoje não tem muitos ainda, mas pelo menos tem mais de um. Mas só existia um fabricante aqui no Brasil dessas cadeiras. E era extremamente caro, sempre foi caro esse material, cadeira de rodas, né? E o que a gente as primeiras cadeiras a gente conseguiu, o Steve falou assim, olha, nós vamos ter que ir pro Farol. Então, foi a primeira vez, nós fizemos que nós na época foi o quê? A gente chamava de pedágio. Então, nós fizemos uma faixa grande, ali na República do Líbano, paramos na República do Líbano, e era um final de semana, e a gente tinha uma missão muito importante, a gente tinha que comprar 12 cadeiras de rodas. Nossa, 12, 12, então a gente tinha uma meta financeira ali. Eram 2 times, é isso? Não, era um time só. São 6? São 6 atletas. O time são 6. São 6 atletas. Só que para uma equipe competir, ela tem que ter no mínimo 10 atletas. Então, normalmente são 12 que compete, né? Então, a gente tinha que conseguir 12 cadeiras num final de semana. Então, fomos lá, todo o time, os voluntários, os atletas, o Steven. E o Steven, né, tipo, ele convence muita gente, é bem bacana. E a gente começou. No primeiro dia, todo mundo tímido, falou assim, olha, essa aqui é a única vez que a gente vai fazer isso, explicamos, e na faixa estava explicando qual era o motivo. O motivo era, a gente tinha que disputar o primeiro campeonato brasileiro de basquete. Então, era a primeira competição. Eu sei que a gente fez no último dia, óbvio, a gente não estava nem na metade das cadeiras, né, para conseguir. E aí, você sabe, o Steven parou um carro lá na República, e o Steven, como ficou muito tempo fora do Brasil, ele não conhecia as pessoas, nem televisão, artistas, nem nada. E era um artista da Globo. E ele parou, falou assim, o que vocês estão fazendo? Daí o Steven explicou o que era, não sei o que. Daí ele falou assim, puxa, mas aí quanto que falta, né? E a gente tava ali, contabilizando moeda por moeda, viu? Literalmente. Centavo por centavo. Centavo por centavo. E você acredita, esse artista, ele encostou o carro, falou assim, quanto custa, não sei o que, deu um cheque e a gente conseguiu comprar. Aí com a única condição, a gente não podia falar nunca o nome dele. Portanto, não vai poder falar hoje. Hoje nem posso falar também ainda. Mas, assim, é um artista muito famoso da Rede Globo, e aí ele falou assim, não, vocês não vão conseguir. A gente faltava muita coisa, né? E aí ele deu um cheque, aí o time falou assim, foi ele. Aí quando a gente viu, Steven, mas ele falou assim, mas eu não conheço o coração, do jeito que ele tava. Aí eu falei assim, agradecemos e conseguimos comprar as primeiras cadeiras dessa forma. Sensacional. Foi maravilhoso. Esse artista tinha alguma ligação com foi espontâneo, assim, não tinha um parente? Não. Porque às vezes é comum. Não tem. A pessoa tem um pai, o filho, e aí se envolve com a causa porque tem alguém em casa ou algum amigo
Nada relacionado assim que não você tem. tenha ciência? Não tem até hoje, a gente sabe, não tem nenhuma relação, nenhuma relação. Mas a gente teve um contato com ele, sim, depois a gente procura, e inclusive a gente até ele passou o telefone dele atrás, né, na época, aí a gente conseguiu até pelo telefone, eu lembro que na época, como a gente não tinha endereço e tudo, a gente mandou pro banco, o endereço do banco, fomos lá no gerente e deixamos uma carta de agradecimento com a foto das cadeiras e a foto do campeonato, porque não sei se chegou, acho que chegou, o gerente acho que ia deixar chegando na mão dele, né, esse agradecimento, mas não tem nunca teve nenhuma relação, né, e ele acreditou bastante no nosso trabalho e que era e é muito sério, né, então... A ADD hoje é a base da seleção brasileira paralímpica, são atletas da ADD, né? Sim, a gente tem uma história, a ADD aí ao longo desse tempo a gente foi construindo aí uma história de bastante sucesso, e o que deu certo, assim, então, o basquete, a gente começou com o basquete, e o basquete ele é hoje, continua ele ainda o grande esporte da ADD. Ele é o nosso carro-chefe, né, então a gente tem muita, porque o basquete, por meio do basquete a gente foi mostrando o que a gente veio fazer no esporte adaptado. Então começamos a criar toda a estrutura, a equipe já tinha, aí começamos com patrocínio, aí a gente conseguiu os primeiros patrocínios. O primeiro patrocínio veio através de rádio era uma coisa muito importante, ainda é, mas assim, naquela época, então a gente conseguiu nosso primeiro patrocinador via a rádio, que o Steven ia todos os dias tentar falar, aí um dia deixaram falar. Um dia a CBN, deixou ele falar na rádio lá, enfim... E atingimos quem? Eram os empresários, que a gente falava por volta do meio-dia, e a gente conseguiu o nosso primeiro patrocínio para a equipe. E aí começou toda a estrutura, enfim. Como é que está organizado hoje o basquete de roda em São Paulo, no Brasil? No Brasil. Quantos clubes nós temos? Isso. Assim, o basquete, ele tem a seguinte estrutura, ele tem uma confederação, que é uma confederação brasileira de basquete, que é a CBBC, né? Aí essa confederação, ela que é responsável por organizar a modalidade no Brasil. Então ela tem que fazer as competições desde a parte dos iniciantes, que tem os regionais, campeonatos regionais. Aí você tem a terceira divisão, segunda divisão, primeira divisão, tanto masculino quanto feminino, porque o basquete também, as meninas também jogam. Aliás, as mulheres que quiserem jogar basquete, hoje uma grande dificuldade você tem é que as mulheres façam esporte, então tem oportunidade sim, bastante, viu? Interessante. Vamos falar disso para elas. E aí a confederação, ela organiza tudo isso, né? Ela organiza essas competições. E então no Brasil todo existem equipes e cada vez tem que fomentar cada vez mais, né? Então, com todas, na primeira divisão, por exemplo, no primeiro você deve ter a gente tem mais ou menos no Brasil umas 60 clubes que atuam nas três divisões, nas três divisões, né? É bastante. E aí a gente tenta que cada clube também tenha o seu masculino e feminino. No estado quantos? Tem ideia? Porque 60 no Brasil, Sim. Em São Paulo, eu acho que a gente tem 20 equipes em São Paulo que disputam. Como é que hoje alguém queira... Quantos anos normalmente começa a pessoa... Com quantos anos começa a praticar o esporte? Pegando o caso da cadeira. Cadeira de rodas, isso. Assim, no caso, na ADD, por exemplo, na organização, a gente tem projetos voltados especificamente para essa iniciação esportiva. Então, a gente começa a atender a partir de 6 anos de idade. Então, a pessoa com 6 anos de idade, tendo um tipo de deficiência física ou intelectual, né, que são as nossas principais, mas a pessoa a partir de 6 anos de idade, ela já começa na iniciação do esporte. Quando você fala assim, se a pessoa tem algum talento, ou se vai para o rendimento, começa a desenvolver ali a partir de 14 anos, né? Que aí a pessoa tem condições de fazer algum tipo de treinamento mais específico para fazer alguma competição. São duas competições, a deficiência física e a pessoa com deficiência intelectual, é isso? São 2 competições? Isso, na verdade, assim, como você tem a deficiência física, deficiência intelectual, deficiência visual, né? Então, para cada tipo de deficiência, tem um esporte específico que ela pode participar.
né? Então, a pessoa pode participar, então, de várias modalidades. Então, basquete, o atletismo, natação, vôlei sentado. Então, depende muito. E N modalidades, futebol de cego. Você tem várias modalidades paradesportivas que eles podem praticar. No caso do basquete de roda, é só a pessoa com deficiência Física, sem comprometimento nos membros superiores. Tá. Né? Então, essa é a condição. Ela tem, né? Embora a gente saiba que tem na Argentina, você tem um atleta que tem um braço só. Né? E ele tem uma habilidade. Nossa, ele é um dos melhores na Argentina, com um braço só. Então. Quer dizer, não há nenhuma proibição. Não. É a habilidade. Assim, a habilidade dele que vai determinar. Habilidade, Ele tem que ter, pelo menos, né? Então, nesse caso, a gente imaginava, com uma mão só ele vai conseguir? Conseguiu, né? Então. Como é que você chega na criança? Como é que chega na criança? Como é que a criança fica sabendo da possibilidade de praticar esporte? Olha, eu acho que a questão, quanto mais você fala sobre o esporte adaptado, sobre a inclusão, quanto mais as pessoas têm essa divulgação, isso é importante. Agora, as crianças, elas sabem, através dos centros de reabilitação, então, dos hospitais, que daí uma mãe comenta com a outra que está praticando. Então, a família busca. Então, acho que a partir do momento que você tem que uma família consegue, tem uma informação, existe esporte, ela vai fazer uma pesquisa, e hoje está muito mais fácil, porque pesquisa pela internet, você tem toda uma gama aí de informações e a pessoa vai atrás, né? Falou, Helena, porque eu imagino que muitas crianças, muitas delas nasceram com deficiência e outras tiveram na sua infância, enfim, sofreram algum acidente. Algo que levou, por exemplo, a uma amputação, né? Isso. Ou a paralisia. Acidente de carro, é uma coisa que... Acidente de carro, ela ainda dá muitas vítimas com crianças. Aquele que sofre, por exemplo, um acidente, né? Uma doença que leve meningite, que leve a paralisação de membros, por exemplo, uma perda ou paralisação de membros, essa criança e a família normalmente... evidentemente são pegas de surpresa e sem ter conhecimento do que é possível se fazer mesmo após um acidente, mesmo após a doença. Esse momento inicial da família, eu digo porque eu vivenciei isso, né, comigo. Eu já adulto, evidentemente, quando eu sofri um acidente. Mas esse momento é um momento crucial para a criança e para a família, né? Por exemplo, nossos hospitais hoje, eles têm informação da existência do esporte paralímpico para orientar a criança, para falar para a família da criança, dizer, olha, hoje, infelizmente, a doença que pegou, ela vai levar uma paralisia dos membros inferiores, por exemplo, vai levar uma amputação, mas olha, isso que está acontecendo hoje, que aconteceu com outras pessoas, não se representa um prejuízo na qualidade de vida, não representa um prejuízo dos sonhos dessa criança. Se ela tem o sonho do esporte, ela vai continuar vivendo esse seu sonho. Há alternativa, há esporte paralímpico. Os hospitais levam essa mensagem, as escolas levam essa mensagem. Olha, realmente, quando a pessoa sofre um trauma, ou seja, um acidente, ou uma doença que leva a uma amputação, ou uma deficiência dela física, são algumas etapas que a família passa, que no primeiro momento é um momento de bastante, é um choque, é um momento muito introspectivo, e também onde ela está indo muito na questão, a família tem que cuidar da parte médica, clínica mesmo, né, daquele paciente, daquela pessoa. Existe, quando ela passa para uma, aí nesse momento não é um momento ainda que os médicos abordam ou falam alguma coisa. Você tem um momento que é o momento da fisioterapia. Quando essa pessoa começa a ir para uma parte de recuperação na fisioterapia, todos os fisioterapeutas desses centros, desses hospitais, eles têm sim conhecimento que o esporte é uma forma que eles conseguem se recuperar isso depois, tanto as psicólogas também que acompanham também sabem disso, porque não é só uma recuperação física, você tem toda uma parte psicológica que funciona bastante. Então, esses profissionais de educação, profissionais de fisioterapia e o psicólogo, eles sabem. E aí é nesse momento que eles passam essa informação para a família. Falam, olha, e até mostram algumas coisas. Em alguns momentos, os centros de reabilitação,
alguns profissionais, que é muito bacana isso, e é bem produtivo, alguns profissionais dão a oportunidade de chamar alguns atletas, para-atletas, para irem até o hospital, sabe? Para conversar, para conhecer, ou uma criança falar com outra criança, um pai, porque isso também fortalece. Porque no primeiro momento o trauma é bem difícil, né? Então as pessoas não aceitam, mas é bem importante procurar logo que saia da reabilitação o esporte. Eu falo porque eu vivi isso, né? O primeiro impacto, evidentemente, é perder um membro e tal, mas é a angústia não saber o futuro. A angústia não saber o futuro, a angústia não saber que, do ponto de vista, assim, daquilo que será necessário, né? No meu caso foi uma prótese, né? Que tipo de prótese vou usar, né? Custo, enfrentamento do custo, porque essas próteses são caras, né? E do ponto de vista da utilidade, né? Daquilo que vai representar a substituição do que eu fazia por outra coisa. Então, se eu praticava esporte, né? Ele vai continuar praticando esporte. O que vai mudar é a modalidade que ele com o qual ele lidava antes e depois. Então, essa informação, para mim, é fundamental. E eu sempre falo, eu tive muita sorte, porque quando eu sofri um acidente, foi sorte mesmo. Um amigo disse, eu ainda estava no internado, ele disse, Marcos, posso te visitar e te levar um amigo para te conhecer? Eu digo, lógico, venha visitar. E o amigo que ele levou era o Lais Garael. Ai, olha. Que hoje é um grande amigo, querido amigo. Sim. E o Lais veio contar para mim, olha, eu sofri um acidente, olha, que legal. Me recuperei dessa forma e tal, para mostrar que a vida continuava e ele acabou se tornando campeão mundial após o acidente. Pois é. Você sabe que nesse momento o papel dos amigos também é de grande importância, porque enquanto a família está focada na questão do tratamento, da questão médica, né, e está com aquela financeiro e toda aquela questão, os amigos eles podem buscar essas informações. Então é comum também a gente receber lá, por exemplo, telefonemas e falar assim, poxa, teve um amigo que tá no hospital, né, acidentado, como que funciona? Vocês conseguem visitar? Você pode me dar informação? Porque esse amigo, ele é um porta-voz e ele tem mais tempo ou cabeça e não está tão envolvido na parte médica, enfim, lá clínica, né? E ele consegue levantar essas informações e proporcionar também esses encontros. Então você vê que bacana. Então os amigos também são fundamentais nesse momento. Vamos voltar para a Dedê. Aí a Dedê começa com o basquete cadeira de rodas. E o passo seguinte? Então, aí o passo seguinte foi a seguinte questão. O time falou assim, bom, esses atletas não estudaram, esses atletas não trabalham, esses atletas não terminaram, né? E por isso que eles estão no Farol e tudo mais. Por que eles não foram para a escola? Por que eles não terminaram de estudar? Aí nós contamos a realidade que naquela época tinha a questão da educação, que é bem importante no Brasil. Steven, não é muito obrigatório, as crianças não têm muito acesso, ou se vão na escola não conseguem aprender, então desmotiva, as mães aposentam as crianças, né, então recebem um salário para um benefício, né? Enfim, as crianças estão aposentadas. Aí ele falou assim, não, mas e as crianças não praticam esporte? A gente fala, aqui, não existia. Então, assim, quando a gente não existia, as crianças não praticavam esporte no Brasil. Então ele falou, não, mas isso está errado, porque nos outros países só dá certo porque existe um programa de iniciação esportiva. Então, nós passamos, o primeiro projeto foi o basquete de rendimento em cadeira de rodas. O nosso segundo projeto, a gente criou um projeto, esse projeto na época chamava Cesta de Três, uma escola de esporte para crianças com deficiência. E o projeto chamava Cesta de Três porque a gente tinha, dentro da parceria do projeto, nós queríamos uma escola, e na época a gente buscou uma escola particular, né? Porque a gente queria o projeto dentro da escola. Uma empresa que bancasse financiasse financeiramente, principalmente a questão do transporte das crianças e todo, né, a coisa, e a Dedê, que entrava com os profissionais, com a equipe, com conhecimento e tudo. Então, o nosso primeiro parceiro nisso, então a gente criou um projeto com 10 crianças, então a gente foi pioneiro nisso, a gente inseriu nesse programa 10 crianças com deficiência, que vieram através do centro de reabilitação, foi no centro de reabilitação que a gente foi selecionar essas crianças, tá? E aí o nosso primeiro parceiro
na escola foi o Colégio Pueridomus, que ele deu 10 bolsas para essas crianças. Então, as crianças moravam em vários locais e elas estudavam dentro de uma unidade do Pueridomus até o término do ensino. E no final da aula, nós tínhamos a equipe da DDI até o colégio e dávamos as aulas de atividades físicas e esportivas dentro da escola. E aí o interessante era que e tinha uma empresa que pagava o transporte, né? Então tinha toda essa estrutura. Então a gente criou então isso, a primeira escola de esporte adaptado, incluindo crianças no Brasil. Bacana também porque a gente gostava também e gostamos de estar dentro da escola. Porque as outras crianças sem deficiência, elas aprendiam junto, vendo e o que as outras crianças faziam, e elas participavam como voluntárias na atividade. Uma forma de inclusão também social, né? Exatamente. As crianças queriam sentar na cadeira, participar. Como não existia o esporte, nem existia cadeira infantil. Então, a gente, da DD, junto com voluntários desse próprio colégio mesmo, a gente criou o primeiro protótipo, o desenho de uma cadeira infantil. Levamos para um fabricante, ele fabricou essas primeiras cadeiras que tinham, né? Então, a gente foi pioneiro nisso. Então, hoje... começamos com essa escola, deu super certo, essas crianças se formaram. A ideia o que era? É que elas tivessem garantisse a escola, que elas tivessem uma educação de qualidade e que elas pudessem aí depois fazer o que elas quisessem na carreira profissional. Então a gente tem exemplos aí de uma das meninas, por exemplo, depois que terminou o colégio, foi para fazer faculdade de comunicação com uma bolsa também que a gente conseguiu para ela. E hoje trabalha na área de comunicação de uma grande empresa, de um grande banco que sempre trabalhou. E é isso que a gente queria das crianças, que elas jamais fossem vítimas de farol e também que não estudassem, né? Isso é muito bacana. Quantos atletas a DD, de alguma forma, auxilia? Quer com trabalho direto, quer com financiamento do projeto? Nós atendemos mensalmente 360 pessoas, entre crianças e os atletas. Atualmente a gente tem 160 crianças a partir de 6 anos de idade. Ainda no projeto com a escola? Não é mais a mesma forma, porque a gente tem, mas assim, só que existe a obrigatoriedade delas estarem estudando. Então a gente faz todo o acompanhamento escolar também delas. Então para elas praticarem o esporte, elas precisam estar matriculadas e estudando. E o que a gente tem dentro dos projetos é um reforço psicopedagógico. Então uma pedagoga que faz um acompanhamento dessas crianças para auxiliar, né? Porque elas vêm de todas as regiões, né? Então hoje não dá mais pra gente juntar 10 crianças num colégio que fique numa região, por exemplo, da Zona Sul, sendo que elas moram na Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, né? Então é mais difícil. Mas o colégio se habilita? Como é que funciona? Então, aí elas vão para colégios de rede, colégio estadual, municipal, e às vezes também quando elas querem algum colégio particular, eles entram com pedido de bolsa, a gente ajuda também a pedir essas bolsas, né? Sempre facilita. Mas assim, naquela época, hoje o ensino, ele melhorou bastante. Ele ainda não é assim... Na parte da inclusão. Da inclusão. Ele deu uma melhorada, sim, né? Mas não é ainda o ideal, ainda tem muitas reclamações. Melhorada em termos de estrutura, de infraestrutura. Sim. Melhorada em termos de atendimento dos professores. Isso, eles melhoraram um pouco. Existe, primeiro que tem a barreira física era um problema grande, né? E as escolas hoje, elas são obrigadas, elas precisam ter o mínimo de adaptação. Então, a maioria das escolas, elas têm que ter essa adaptação, né? De estarem adaptadas e estarem preparadas para receber uma pessoa com deficiência física, para um cadeirante, para um deficiente visual. Então, isso, o governo e a prefeitura precisam investir. Então, assim, existe isso. Os governos estaduais e municipais tem investido. É assim, às vezes não no tempo que a gente queria, né, gostaria e tudo, mas acho que a maior parte das escolas, sim, estão todas já com essa pequena infraestrutura. No estado? Na cidade, no estado. E no estado. Outros no estadual. Estados? Também tem lugares que tem, e mesmo que dentro do estado de São Paulo, você pega alguns municípios que estão mais avançados, né? Então, em termos de da inclusão. Você pega, por exemplo, São Caetano do Sul, ele é hoje um dos melhores índices da educação inclusiva, né? Então, é uma cidade que investe bastante, enfim.
E no termos pedagógicos também, aí existe um pouco mais lento, né? Então, mas a gente sabe que os professores, tudo, eles têm uma etapa de treinamento, eles podem buscar, mas aí eu quero que a gente sempre fala, sabe, doutor? Também depende muito de quem está na direção da escola, que eu acho que a gente conhece várias escolas e a gente sabe que tem aquela diretora da escola que, independente de obrigação, ela vai atrás, ela vai procura atrás, se formar. Ela se informa, ela vai buscar programas de treinamento para os professores, ela vai buscar auxílio, a gente mesmo, como organização social, e quando o pessoal quer falar assim, como é que é praticar esporte das crianças que estão aqui, então tem colégios que nos procuram, vem falar com nossos professores, então eu acho que depende muito também da direção da escola, eu acho, porque hoje você consegue muitas parcerias, você consegue muitas informações, né, então depende muito, ainda existe uma luta muito grande, né, então não é 100% não, com certeza, mas já teve uma evolução. Quais são os projetos hoje da ADD que estão aí na rua? Quais são os projetos que a ADD tem hoje? Então, eu sei que são muitos. Bastante. Nós temos assim, nós atuamos, nós dividimos nossos programas, a gente tem tudo em programas, que são os programas que a gente fala que é de rendimento, e o programa de iniciação esportiva, que é a escola de esporte. No programa de rendimento, a gente tem aí apoiado e temos aí as modalidades basquete em cadeira de rodas, que a gente tem 2 equipes, né? Essa equipe que vinha lá de 26 anos atrás, ela é a mesma equipe Magic Hands, né? Ela é uma equipe hoje hoje é campeã, né? Hoje é uma equipe, é a melhor equipe do Brasil, né? A primeira no ranking nacional, ela é hexacampeã brasileira, então assim, é uma equipe bastante forte, cede muitos atletas para a seleção brasileira, né? Enfim. Aí a gente tem a equipe Magic Wheels, que são jovens que vieram também do programa de treinamento. E a gente vem também servindo seleção. Essa semana, no final de semana, no sábado, agora foi anunciado mais uma etapa de treinamento da seleção sub-23 de basquete em cadeira de rodas, e a gente tem 6 atletas jovens convocados. E tem mais essa, além da modalidade em si, tem a divisão por idade, é isso? Por idade, Então, assim, essa daí agora tem a sub-23, é como as modalidades esportivas normais, assim, né, você pega um futebol, você tem a seleção principal, aí você tem os inícios, você tem sub-23, sub-17, né, então você tem. E a gente, da DD, nós somos o maior, no basquete cadeira de rodas, é o que a gente mais forma para essa etapa, para a seleção, né? Então você vê, de 12 atletas convocados, a gente tem 6, a metade dos atletas que foram convocados, né, para participar da etapa de treinamento, e aí depois vai para a Tailândia, agora no Mundial. E aí você tem o atletismo, ele é uma modalidade bem interessante porque ele pode ser praticado por pessoas com deficiência física, deficiência intelectual, deficiência visual, né? Então, são várias possibilidades. E aí a pessoa pode praticar atletismo em cadeira de rodas, atletismo também, tipo, andando, deficiente visual, corrida, salto. Você tem todas as modalidades, então é bem... Do esporte olímpico, praticamente você tem todos no Paralímpico, é isso? No Paralímpico, exatamente. Também, então, e a ADD temos também atletas em praticamente todas as modalidades? Sim, na parte do atletismo. Aí a gente tem o vôlei sentado. Aí o vôlei sentado, a gente tem uma equipe mista, mas a gente está dando bastante ênfase. O que é mista? Masculino e feminino, eles jogam junto, eles treinam juntos. Tá. Treinam todo mundo junto. Só que a gente está nessa modalidade de vôlei sentado, a gente está tentando direcionar mais para um feminino, para a equipe feminina. Então é a equipe feminina que participa, desse caso, que participa do Campeonato Paulista Brasileiro. Né? Então, nesse caso, ao contrário, os atletas masculinos, eles ajudam no treinamento, mas a gente ainda não formou uma equipe para eles disputarem campeonato. E aí eles auxiliam esse treinamento das meninas, e as meninas vão disputar campeonato. Então, a gente está investindo nisso. Natação também? Natação também. Natação é mais com a escolinha de esportes, mas a gente também tem apoio da natação. Tênis de mesa, a bocha. A bocha também é uma modalidade bem interessante, porque ela pega
as pessoas com deficiência física também, mas ou intelectual, que tem mais comprometimento físico, motor, né? Então, você dá uma possibilidade de todas as pessoas com deficiência participarem. E aí, na modalidade de bote, também, a gente tem jovens, né? A gente tem essa da formação de jovens, mas eles disputam já campeonatos também. Então, é bastante... E aí depois do esporte de rendimento, você tem a parte da escolinha de esporte. Então, dentro da escola de esporte, que é o programa de iniciação esportiva, que a gente tem aí crianças a partir de 6 anos de idade, aí qual que é a ideia? A gente tem esportes coletivos, então a gente tem, eles têm basquete em cadeira de rodas, o vôlei, o futebol, né? Eles praticam essas modalidades diversas coletivas e também tem a parte que vai mais para o individual. Então você tem lá, tem o atletismo, tênis de mesa. O tênis de mesa também a gente abriu bastante para que as meninas entrassem no tênis de mesa. O tênis de mesa, o futebol, vôlei. Aí depende muito da característica da deficiência que aparecem para a gente trabalhar. Mas a escolinha de esporte é bem diversa. Bem diversificada. Voltando para a questão do basquete, né? Uma criança, ela traz a cadeira fornecida pela DD, a DD consegue fornecer cadeira para todos? Sim. Todas essas atividades que a DD oferece, elas são totalmente gratuitas para as pessoas participarem. E aí elas têm o quê dentro do projeto? Tem toda a infraestrutura dos técnicos especializados ou professores especializados, a parte da alimentação, né, que são lanches, uniformes, e temos também toda a parte de material desportivo e as cadeiras de rodas. Então, as cadeiras de rodas estão para a prática do basquete é necessário, para a prática de tênis, de tênis de campo é necessário, enfim. E essas cadeiras, atletismo, né, enfim, só que essas cadeiras são fornecidas pela instituição, são cadeiras da instituição que a gente disponibiliza para as pessoas participarem das atividades durante as atividades, né, são cadeiras que não é para elas andarem na rua mesmo, então são cadeiras nossas, a gente fornece tudo, porque é muito cara as cadeiras também. Os clubes, não só clubes profissionais, mas os clubes tradicionais que lidam com o atletismo, eles abrem espaço também para o para-atletismo, para o esporte em geral, o esporte olímpico. Eles abrem espaço, em regra, para o esporte paralímpico? Abre. Existe algumas competições que, por exemplo, a Federação Paulista de Atletismo, ela já abre algumas corridas, alguns eventos, que ela já tem parceria ali com o Comitê Paralímpico, então elas abrem inscrição para o Paralímpico participar. E como tem essa participação, ele tem essa parceria aí com o comitê, é importante porque, por exemplo, se os atletas forem lá numa competição dessa e conseguir quebrar um índice, né, ele é válido, ele é reconhecido, então isso é importante. Então, eu acho que essas confederações, elas quando elas se aproximam do comitê e pegam essas homologações, essas provas começam a ter mais peso, porque elas são válidas, né, para ranking, né, tudo. Agora, nós temos federações também de esportes paralímpicos, né? Tem. Nós temos a federação, vamos dizer, mais tradicional, que abrange também o esporte paralímpico, mas tem casos que sim. A federação própria do esporte paralímpico. O que mais tem são as federações e confederações por modalidades paralímpicas. Então, você tem, por exemplo, o voleibol sentado, você tem uma confederação de vôlei e você tem aí já tem as federações, né? Em São Paulo tem a Federação Paulista, então tem outras federações que vão organizando. Quando existem essas federações e confederações, elas são os principais órgãos que vão para que as pessoas com deficiência pratiquem essas modalidades. Coordenam o campeonato, são tudo oficial. Então, aí os clubes, como a gente, as associações, a gente é filiados deles. Basquete em cadeira de rodas tem uma federação paulista, né? E várias outras modalidades. O único que só não existe federação e confederação de atletismo e natação, sendo que elas são as principais modalidades do Brasil. Porque o Comitê Paralímpico, atualmente, é ele que coordena, ele que cuida. Então, o comitê, no caso, não seria nem o papel dele, mas enfim, mas ele que coordena a federação e confederação, né? Do esporte do paralímpico, do atletismo e natação. Das duas. Então, ainda futebol, não tem. Por exemplo, futebol de...
O futebol Então, existe uma federação que cuida de esportes para deficientes visuais e outras e a ANDI para deficientes intelectuais. Então, elas atuam como federações de todas as modalidades para o deficiente visual, para a modalidade específica para modalidade. De futebol de 5, por exemplo. Isso, não é isso? Não. É a federação de esporte inclusivo para pessoas com deficiência visual. Visual, isso. E aí eles organizam todos, porque eles são os órgãos, as instituições reconhecidas oficialmente pelo comitê. E é importante porque quando essas confederações elas são reconhecidas oficialmente pelo Comitê Paralímpico, significa que o Comitê Paralímpico pode subsidiar financeiramente elas, né? Por meio dos recursos da loteria As Caixas, ou enfim, eles podem subsidiar. Antes de falar dos recursos, os clubes mesmo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Portuguesa e tal, esses clubes têm esporte paralímpico como regra? Então, doutor, você sabe que... O Corinthians tem avançado porque eu fui lá conhecer. Então, mas assim, como que funciona? Eu não sei como que vai ser daqui para frente, tá? Mas assim, deveria ser muito mais forte. Sim. Porque quando a gente pega outros países, você vê que todos os clubes, tanto de futebol, como principalmente de basquete, liga de basquete, NBA e tudo, elas automaticamente têm um projeto social forte, investe forte. No Brasil aconteceu o seguinte, por conta de um recurso aí que tinha de um Comitê Brasileiro de Clubes, CBC, os clubes como São Paulo, Corinthians, enfim, Flamengo, Santos, ou Clube Espéria, ou Clube Pinheiros, tá claro. Esses clubes assim, eles começaram a introduzir modalidades paralímpicas. Só que como eles não tinham nem know-how, nem experiência, nem, né, tudo, eles tinham que começar com uma parceria com alguma organização social, esse foi o início. Né? Então, a GDD mesmo é parceira do Clube Espéria nesse sentido. Dando know-how, ensinando, enfim, e hoje o Clube Espéria, por exemplo, a parte de atletismo e tiro com arco, eles são especialistas. Então, e era um clube que não tinha o esporte paralímpico. Isso faz quanto tempo? Continuou existindo. Eles trabalham com isso há mais de 10 anos. Foi o primeiro a investir, né? E que deu continuidade. Os outros, eles meio que apoiaram só, participaram, porque tinham os recursos de editais, enfim, mas não são projetos muito sólidos que a gente conhece, não são... eles deveriam isso ser mais sólido, vai? Apesar de São Paulino, eu fui conhecer no Corinthians o skate. Porque depois da última Olimpíada, né, o skate se tornou um esporte... olímpico, né, e portanto paralímpico, que chamou atenção de muitas crianças. Sim. Né? Tanto no esporte olímpico quanto no esporte paralímpico. Né? E aí começaram a surgir alguns atletas, né, paralímpicos ligados ao skate. Né? Legal. E eu fui lá conhecer a pista de skate, né? E é um outro esporte que vai surgindo com muita força. Sim, sem dúvida. E sabe por que é muito importante? Porque, assim, hoje os clubes que têm ADD, nós não temos uma sede esportiva. Então, nós dependemos desses clubes ou do Centro Paralímpico para a gente desenvolver as atividades. Agora, esses clubes, eles já têm, ao contrário, eles já têm toda uma infraestrutura, né? Então, um clube, por exemplo, pegar o caso de Boccia, por exemplo, pegar o caso... Boccia é igual, tem adaptação da quadra, como é que chama? É quadra? Boccia. Do espaço tem. Tem adaptação ou é normal? Não, tem mas a adaptação que tem é mínima, porque ele por exemplo, do tamanho da quadra, né, da demarcação da quadra, tipo de piso, que tem que deslizar a bolinha, né, então... É adaptado ou é o normal? Porque basquete, você me disse que estava conversando antes, né, da gravação, você me disse que o basquete é rigorosamente igual ao quadro. Tamanho da quadra, as tamanho medidas, da quadra, piso, da tabela, tudo é igual. Tudo igual, toda tabela é igual. Vôlei, não, porque o vôlei, evidentemente, a rede é mais baixa. O vôlei, você tem adaptação da demarcação da quadra, então você faz uma demarcação de quadra um pouco menor, né, para fazer, e a altura da rede. Tá claro. Né, mas a regra do restante do jogo, número de sets, número de atletas, tudo igual. Tudo igual. E Boccia não, Boccia também tem adaptação. A adaptação que tem é também da estrutura de marcação do tamanho da quadra, e normalmente o piso de Boccia, quando você vê em Boccia convencional, pelo tipo de bola, pode ser, por exemplo, num piso
asfáltico, em qualquer piso. Não, da bote você tem que ter um piso onde a bolinha desliza, porque tem uma bolinha específica, né? Peso, tamanho. Por causa da cadeira, não. Não, nem tanta cadeira, que a cadeira da bote fica um pouco muito parada. Ela não fica, né, no Natação lugar. deve ser a mesma Natação não tem medida. mudança nenhuma. Não tem mudança Então, quer nenhuma. dizer, se algum clube tiver interesse em estar desenvolvendo o esporte paralímpico, pode fazer uma parceria com a ADD, por exemplo? Pode. Pode fazer uma parceria com a Hoje, ADD. por exemplo, a gente tem uma grande dificuldade de atender mais crianças, porque a gente não tem local para atender essas crianças. Então, e sendo que as pessoas que têm interesse, elas cedem só o local, porque a gente tem material, infraestrutura, pessoal, tudo. A gente cuida de tudo. SESC, SESI também. O SESC é legal, porque o SESC a gente já teve muitos projetos dentro do SESC, né, usando os locais, espaço esportivo, e agora o SESC é interessante porque o trabalho que a gente fez no SESC, não só, a gente usou por muito tempo o SESC tem um departamento, ele é muito inclusivo, não só na parte do esporte, que eles são fortes também, mas assim, Cultura, isso é cultura, né? Culturalmente, o SESC faz muito processo de inclusão, e o interessante é que, por exemplo, hoje, um associado do SESC, a pessoa com deficiência associado do SESC, se ele vai dentro de uma estrutura do SESC, é totalmente adaptado, se ele quer fazer uma natação, ele consegue fazer independente de projeto. Porque os professores de lá, eles têm essa informação, sabe? Isso é muito bacana, né? Eu vou falar do recurso. Né? Como é que funciona hoje? Você tem o recurso privado e tem o recurso público. Isso. Como é que funciona isso? Então, hoje eu diria assim, que assim como a ADD, a maior parte dos projetos, eles têm conseguido desenvolver e trabalhar com tudo isso com recursos públicos, que via lei de incentivo, né? Então, hoje a lei de incentivo, ela deu muita oportunidade de crescimento para o esporte, não só olímpico, mas para o paralímpico, sem dúvida nenhuma. Então, assim, em termos de materiais, infraestrutura, enfim, isso... Só que é um recurso público, de lei de incentivo, mas quem tem que buscar somos nós, da iniciativa privada. Sim. Né? Então, a iniciativa privada apresentar projeto, provavelmente. Apresentar projeto, a gente tem que buscar esse recurso. Não é fácil, porque a gente concorre com recurso, a gente concorre com o esporte olímpico, né? Então, as empresas realmente elas precisam querer apoiar o esporte paralímpico para investir, né? E não é fácil, mas é uma lei que favoreceu muito, mas cresceu muito o esporte por isso. Ou seja, no esporte, na verdade, o recurso é como se fosse uma lei Rouanet do esporte. Isso, chama lei de incentivo ao esporte. Tem uma empresa, precisa achar uma empresa que queira investir, essa empresa aí vai ter benefício fiscal, né? E vai ter o nome vinculado ao projeto que está sendo apresentado. Isso, a empresa que tem o lucro real, ela pode patrocinar até 1% do imposto devido, né? Então, ela não, é um dinheiro que ela não tira do caixa dela. E ela destina. E ela pode fazer isso tanto para o esporte olímpico como paralímpico. Como paralímpico, isso. E aí o esporte paralímpico tem essa dificuldade de tentar competir aí em termos de visibilidade. Principalmente isso, visibilidade. Porque normalmente, não, então assim, projetos maiores, a pessoa tem maior visibilidade, então as empresas apostam, destinam mais recursos, né? Mas o esporte, a gente tem conseguido, a ADD tem conseguido, a gente trabalha com a lei de incentivo há mais de 15 anos, desde que ela existe, né, enfim. E a gente tem conseguido esses parceiros, apoiadores, né? Então isso tem ajudado bastante. E no âmbito do Estado, você tem centros espalhados pelo Estado inteiro? Quer dizer, uma criança, por exemplo, um atleta que queira, um para-atleta que queira participar, queira desenvolver o esporte, ele vai encontrar centros para fazer isso no Estado inteiro ou está muito mais concentrado na capital? Nós temos no interior, por exemplo, no interior do litoral tem... Você tem alguns... Você não tem grandes centros esportivos, mas você tem projetos isolados que você que tem em outros locais também. Então, você tem lá, em São José do Rio Preto você tem, então, Santos você tem alguma iniciativa. Você não tem grandes centros de referência, né? Ainda não tem grande centro de referência. Eu acho assim, aí nesse caso, o Comitê Paralímpico, ele tem investido nisso, em apoiado esses locais para fora, para o interior de São Paulo, por exemplo, e tentando fazer centros de referência, que isso é muito bom. Né? Então vai ajudar aí bastante o esporte. Eu conheço a de Marília, a MEI. Então. A Associação Mariliense, né? Esporte Inclusivo.
Eles fazem um trabalho bem legal. E estão conseguindo agora um outro espaço junto à prefeitura. Era pequeno onde estavam, praticamente era a natação. Né? Enfim. As universidades, por exemplo, que nos Estados Unidos normalmente tem são centros importantes de desenvolvimento do esporte, inclusive esporte inclusivo. As universidades do Brasil também ocupam esse papel? Não da forma como deveria ou na forma que poderia, porque realmente isso daí é bastante forte lá fora. A gente também fez várias iniciativas e coisas com universidades, né, para apoiar dentro do esporte paralímpico, mas mas não são todas, porque eu acho assim, as universidades, principalmente aquelas que têm cursos de educação física, elas deveriam, o esporte deveria ser uma extensão da graduação, ou seja, porque então para que os alunos tivessem mais possibilidade de ter a parte prática, né, enfim, e as universidades poderiam abraçar mais projetos dessa forma. Não existe, eu acho que assim, uma das grandes dificuldades que a gente vê quando a gente buscou muito universidades, mas assim, uma das principais fatores que dificultam, eles falaram, é falta de espaço vago nas quadras, é falta de espaço vago nas piscinas, né? Então, assim, a indisponibilidade desses espaços que estavam dificultando, né? E também, muitas vezes, lá atrás, você tinha a questão de, assim, da escola, da universidade não ser acessível. Então, não fazia sentido ela ter um projeto de inclusão lá dentro se ela não ia investir em adaptação. Tanto pública quanto privada. Nós temos alguma universidade que se destaque aí? Não. Que se destaque aqui, não. A gente tem um caso numa universidade no Paraná, mas assim, você vê, inclusive uma das professoras que levou lá a educação inclusiva como parte de extensão foi uma das professoras da ADD, que trabalhou na ADD há muito tempo, a professora, ela é especialista em natação inclusiva, né? Então, a Márcia Gregoal levou isso para a Universidade do Paraná, onde ela trabalha, e lá tem uma grande excelência na parte da natação. Então, você tem, mas nada assim que você tenha um destaque em várias modalidades, enfim, você não tem isso. Mas isso deveria, viu? Porque é bem importante para o desenvolvimento dos profissionais, né? É verdade. Nós estamos chegando no final do nosso tempo. Para quem queira procurar, primeiro fala das redes sociais, da ADD e da sua também. Eu sei que você fala muito do esporte inclusivo nas suas redes sociais pessoais. Tá certo. Bom, para quem quiser conhecer mais da ADD, a gente tem um site que tem muita informação. Nosso site é www.add.org.br. No Facebook e no Instagram, a gente tem a ADD Associação, né? Você encontra a ADD Associação. A minha rede é Eliane Miada, no Instagram. Nós ficamos em São Paulo, né? E no site tem toda a informação de telefone, os canais de comunicação, e-mail. A gente está à disposição tanto para atender as pessoas com deficiência que queiram entrar nos projetos, como também aqueles profissionais que buscam informações, profissionais de educação física, né? As universidades, clubes, enfim, a gente está sempre aberto para apoiar iniciativas de inclusão via o esporte adaptado. Eu lembrei de um tema, antes de encerrar, que é a questão da importação de equipamentos. Né? Que é importante a gente falar sobre isso também. A dificuldade que tem de importar equipamentos para a própria ADD e para outras entidades, equipamentos ligados à pessoa com deficiência, equipamentos que vão ser utilizados no esporte inclusivo e que tem uma carga tributária muito alta aí, né? Infelizmente, a maioria dos materiais, principalmente para o esporte, de rendimento, eles são materiais importados, primeiro, e eles têm um custo muito caro, porque alto, existe a carga tributária, então as importadoras, as pessoas, os fornecedores, eles não têm essa isenção, enfim, e também existe uma grande dificuldade, as organizações também não conseguem importar direto esse material, por conta também de carga tributária e todo o trâmite, né, enfim. Então, isso dificulta bastante, viu? Bastante. Uma vez você me contou, até em doação que vem de fora, né? Muitas vezes alguma entidade de fora
vem promover uma doação, por exemplo, de cadeira de rodas, né? Você sabe que... E aí não consegue... Você sabe que... tão assim, alto o custo tributário que mesmo o doado não consegue trazer. Mesmo doado não consegue trazer. Você sabe que a gente foi uma vez viajar e foi conhecer algumas organizações, enfim, e eles levaram a gente num depósito que tinha de material lá nos Estados Unidos, e assim, gente, a gente ficou abismado, assim, a quantidade de cadeiras novas pra gente, aquilo ali era novo, ouro, né? Ouro, supra-sumo. Precioso. E eles falaram, isso aqui tá tudo pra doação. E se o Brasil quiser, se vocês quiserem, vocês podem levar tudo isso aqui. A gente começou a fazer pesquisa de ver como que seria pra gente trazer esse material pra cá, mas ficou totalmente inviável, porque o valor que a gente teria que pagar de encargos e tributos pra ter esse material aqui no Brasil, inviabilizou, mesmo infelizmente. Sendo de graça, mesmo sendo por doação. Mesmo sendo de graça. Então, assim, isso é uma coisa que a gente quer ainda depois tentar desenvolver, né? Porque é um absurdo isso, porque lá é muita. E não só cadeira, viu, doutor? Você tem ali a parte de lâminas de corrida para prótese, tem alguns materiais para próteses que poderiam ser reutilizados, né? Que são extremamente caros, assim. Nossa, containers e containers, depósitos de materiais. Nós vamos continuar essa conversa outro dia, falando especialmente disso e os caminhos que nós precisamos percorrer ainda para tentar desenvolver ainda mais o esporte. Vamos, né? Contar com a colaboração também do Estado, do Poder Público, da União, do Estado, do município, nesse ponto também. Sem dúvida. As nossas redes sociais, lembrando, Instagram Marcos da Costa, _, que é aquele tracinho embaixo, SP de São Paulo, Marcos da Costa, _ SP, Facebook e YouTube, Marcos da Costa Oficial. Liane, muito obrigado, né? Vamos voltar a conversar. Parabéns pelo trabalho, eu sou um fã do seu trabalho, um fã da ADD. Eu que agradeço, então, muito obrigado, doutor Marcos, estamos à disposição aí. Um abraço a todos que estiveram conosco e fica aí a dica, procurem a ADD, principalmente aqueles crianças, né, e adolescentes, que o esporte é um instrumento de inclusão social para todos, e em especial para as pessoas com deficiência. Um abraço, até o próximo MCast.